Olá, amigos da Casa do Caminho, sejam bem-vindos ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, do nosso sábado. Estamos de volta aqui, meu nome é Ricardo Igreja, é um prazer estar de volta, ainda aqui no meio virtual. Temos também as nossas reuniões às sextas-feiras. Felizmente, muitas vezes não tenho estado lá, não tenho podido estar por trabalho, mas já estive lá fazendo a reunião também. Nós estamos aqui no nosso meio virtual, que também é importante também para a gente estudar a qualquer hora, a qualquer momento, né? Estar sempre estudando é importante. Então vamos falar hoje da segunda parte do nosso estudo, que é a lei de destruição, que a André começou semana passada, que é a parte terceira do livro dos Espíritos das Leis Morais, o capítulo 6. A gente vai da pergunta 746 até a pergunta 765, tá, gente? Então vamos antes fazer uma página do nosso Religião dos Espíritos, Emmanuel, e depois a oração. Pena de morte. É a página 125 do livro. Todos os fundadores das grandes instituições religiosas que ainda hoje influenciam ativamente a comunidade humana partiram da terra com a segurança do trabalhador ao fim do dia. Moisés, ancião, expira na iminência do Nebo, contemplando a Canaã prometida. Siddhartha, o iluminado construtor do budismo, depois de abençoada peregrinação entre os homens, já abandona o corpo físico, no horto florido de Kusinaga. Confúcio, o sábio que plasmou todo um sistema de princípios morais para a vida chinesa, encontra a morte no leito pacífico, sob vigilância de um neto afetuoso. Mais tarde, Maomé, o criador do islamismo, que consentiu em ser adorado pelos discípulos na categoria de imortal, sucumbe em Medina dentro de sólida madureza, atacado por febre maligna. Com Jesus, entretanto, a despedida é diferente. O divino fundador do cristianismo, que define a religião universal do amor e da sabedoria em plena vitalidade juvenil, é detido pela perseguição gratuita e trancafiado no cárcere. Ninguém lhe examina de antecedentes nem lhe promove recursos da defensiva. Negado pelos melhores amigos, encontra-se sozinho entre juízes astuciosos, qual ovelha esquecida em meio de chacais. Alinha o seu egoísmo e a crueldade para sentenciá-lo ao sacrifício supremo. Herodes, patrono da ordem pública, chamado a pronunciar-se em seu caso, determina se lhe deu o tratamento cabível aos histriões. Pilatos, responsável pela justiça, abstém-se de conferir-lhe o direito natural. Entregue a multidão amotinada na cegueira do espírito, é preferido a Barrabás, o malfeitor, para sofrer a condenação insólita. De certo, para induzir-nos à compaixão, aceitou Jesus padecer em silêncio os erros da justiça terrestre, alimentando-se na cruz entre os julgados e as vítimas sem razão de todos os tempos da humanidade. Cristãos de todas as interpretações do Evangelho de todos os quadrantes do mundo, atentos à exemplificação do eterno benfeitor, apartai o criminoso do crime, como aprendeste a separar o enfermo da enfermidade. Educai o irmão transviado, quando curais o companheiro doente. Desterrai em definitiva a espada e o cutelo, o garrote e a forca, a guilhotina e o fuzil, a cadeira elétrica, a câmara de gás dos quadros da vossa penelogia. E oremos todos juntos, suplicando a Deus nos inspire paciência e misericórdia, uns para com os outros, porque ainda hoje em todos os nossos julgamentos será possível ouvir, no âgito da consciência, o aviso celestial do nosso Divino Mestre, condenado à morte sem culpa. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então vamos à nossa oração, né? Eu também só vou dar aqui uma pausa antes da oração, só para colocar o adaptador aqui no meu computador que está com a bateria fraca, e vamos à nossa oração. Então vamos lá, né? Vamos fazer aqui, fizemos uma edição, né? Com a bateria já aqui. Amado Mestre Jesus, Maria de Nazaré, Nossa Mãe Santíssima, patrona do meu culto do lar, mas de muitos, de todos nós também, Dr. Bezerra de Menezes, patrono desse estudo do nosso Livro dos Espíritos, o nosso muito obrigado por estar mais uma vez aqui reunidos em Teu nome, em nome de Deus Pai, acima de tudo, do Mestre Jesus, para fazermos mais um estudo, né, da tarde de sábado, para alguns da noite, o dia, e que possamos instruir-nos, possamos nos amar, possamos estar atentos e alertas dentro de nossas consciências para fazermos sempre melhor e estarmos conscientes do nosso potencial como espíritos imortais. Desejo em Teu nome, em nome de Deus Pai, possamos dar início ao estudo da tarde de hoje. Graças a Deus.
Graças a Deus, eu já até estou fazendo no dia que eu faço o culto do lar, normalmente, a gravação, por isso que eu mencionei Maria também, que é minha nossa patrona do culto do meu lar, que eu faço às segunda noite. E sabemos que o curso é aos sábados, né? Mas vamos lá. Então a gente vai falar de temas pesados hoje, né? É um capítulo que por si só tem um certo peso também, lei de instituição, a André já deve ter falado isso, instituição é um nome pesado, né? Mas já explicou, né, que nada morre senão para renascer, como dizia Lavoisier lá no século XVIII. Está até na 728 a questão de ser da lei da natureza, essa transformação, essa renovação que a destruição traz, a destruição que é natural, os flagelos naturais, aquilo que é enviado para sacudir o mundo volta e meia, né, e é aliado com a lei de conservação totalmente numa reorganização da matéria, por exemplo. E a gente hoje já vai falar de temas que já dizem respeito à destruição que o homem faz, muitas vezes ainda nefasta, né? O homem promove destruição, muitas vezes também mexendo no solo, ou agindo junto com a lei da natureza, com processos de renovação, sim, também, mas na maior das vezes essa destruição não é boa. Deus, até a gente tem uma anotação que Deus criou o livre-arbítrio, mas o homem criou a fatalidade, né? Que Dona Laura diz para André Luiz, né? Acho que é no livro Nosso Lar, depois vocês me corrijam aí se for o caso. E são as destruições criadas pelo homem, são as destruições desnecessárias. A lei de destruição, ela tem essa parte boa, a parte natural, a parte que cabe, e a lei divina natural como renovação dos seres, renovação dos lugares, né, das pairagens, vamos dizer assim, e a renovação que o homem, a renovação não, a destruição que o homem provoca nefasta, que são temas desse capítulo, que é o assassínio, a crueldade, o duelo, que era muito comum à época, será que ainda existe hoje? Vamos pensar. E a pena de morte, né? Da qual até o nosso Emmanuel, aqui na Religião dos Espíritos, psicografia de Chico Xavier, trouxe para a gente dizendo que não tem mais cabimento, né? Ele coloca ali, ele traça até o que aconteceu com Jesus, ele traça a questão da evolução ali da nossa legislação, até de certo modo, e que a gente vai falar aqui um pouco. Em relação ao assassínio, vamos começar então. É crime aos olhos de Deus assassínio? Grande crime é, responde o Espírito, pois aquele que tira a vida do seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. E aí que está o mal. Então sabemos que a vida é um direito maior, um direito fundamental maior de todo ser. A gente tem os direitos fundamentais, né? O primeiro de todos é a vida, é viver. Mas tem a legítima defesa. Você se defende, às vezes, de repente acaba ferindo o outro ou até matando o outro. Tem a guerra, na guerra você está obrigado a matar o outro, né? E as guerras ainda existem, infelizmente. Já falou da guerra, Andréa, na aula passada? Sim. Mas tudo isso vai ser explicado aqui no capítulo, e a gente sabe que o direito de viver é o primeiro de todos os direitos fundamentais e direitos naturais do homem. Também uma própria legislação fala isso, consagra a Declaração Universal dos Direitos do Homem, etc. E o direito da vida está no 880, por exemplo, está ligado aqui dizendo qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver, que é uma pergunta que se conjuga com essa 746. Porque a ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que se possa comprometer a existência corporal. Porque por que serve a existência corporal nossa? A gente vem, reencarna para quê? Para passar as vicissitudes da matéria, está sendo co-criador, está sendo se realinhando com a lei, né? A gente tem uma programação, a gente tem aquilo que está dentro da lei divina nossa, da lei natural, nós reencarnarmos para nos melhorarmos, né? E é uma oportunidade que se dá. Então você está ali querendo brincar de Deus, tirando a vida do outro. Você está tirando o fio de uma existência de expiação, que é uma necessidade, né, no mundo de expiações de provas que a gente tem, ou de missão, às vezes, até, o que é muito pior ainda, muito mais difícil ainda. Você ainda tirar a vida de um missionário, né? Uma situação deve ser bem pesada. Mas a gente tem, então, aí essa questão que ele vai explorando. Será que é sempre do mesmo grau a culpabilidade de um assassínio? Então, o caso de alguém que está na legítima defesa, por exemplo. Já temos o dito, Deus é justo e julga mais pela intenção do que pelo fato. Então, tudo vem da intenção, já vem daí. E aí, em caso de legítima defesa, 748 vai perguntar, excusa a Deus, ou seja, desculpa a Deus o assassínio, né? Só a necessidade pode excusar. Então, só a necessidade vai retirar aquela gravidade daquela situação. Mas desde que
o agredido possa preservar sua vida, sem atentar contra o seu agressor, deve fazê-lo. Isso está na lei dos homens também. Na legítima defesa, lá no Código Penal, você fala que é repelir toda agressão injusta, iminente e de forma proporcional. Você não vai repelir uma agressão injusta, por exemplo, claro, a pessoa vem com uma faca para você, a pessoa vem com um soco para você, você pega o revólver e dá um tiro nela, acabou a vida do outro. Não. Então tem que ser uma coisa que é proporcional ao que está acontecendo. A pessoa está ameaçando a vida de tal forma, você não tinha outra maneira de se defender ali, e você acaba matando o outro numa situação que fugiu ao controle. Não é que fugiu ao controle, você não tinha outra situação a não ser disparar um tiro, o tiro acabou. Isso é uma coisa muito excepcional, né? E que tem que ser assim, legítima defesa, ou seja, você não vai agredir o outro, você não vai passar do razoável, a pessoa vai, atira no outro, tem uma agressão no outro e tal, para se defender e vai, passa daquilo e continua atirando, continua, aí já não é mais legítima defesa. E a lei penal vai ter muitos casos que a gente vai ver isso, né? Então, quer dizer, aí tem que ser proporcional, adequado para repelir uma injusta agressão. Isso é o Código Penal. E aqui está dizendo a mesma coisa. Fala outra maneira da gente se defender sem agredir o outro, sem matar o outro, isso é que é importante. Então, é assim, a gente pensar, tem até assim, o doutor Bezerra fala para a gente, tem mais anotação aqui. A gente se desarmar, desarmar até nossos espíritos, né, vai fazer com que o outro não nos atinja. É o exemplo do Daniel na cova dos leões, que tem no texto bíblico, né, que ele consegue lá amansar as feras, né, sem estar armado. Então, é o orar, é a calma, é a vibração nossa, do nosso íntimo, da nossa vibração, a gente se acalmando, a gente se desarmando, a gente já desarma o outro. Né? É muito difícil isso ainda? Mas a gente vai se preparando cada vez mais, vai estudando, vai fazendo o nosso culto, vai trabalhando no bem, e cada vez mais a gente vai se desarmando. Né? Muito melhor do que a gente procurar se armar, procurar se defender com armas e dentes, como diria o ditado. Né? Tem um homem culpa dos assassínios que pratica durante a guerra? Falamos da guerra antes, né? Não, quando constrangido pela força. Então ele está obrigado ali, constrangido pela força. Mas é culpado das crueldades que comete, porque tem um excesso na guerra. A gente vê muitos casos, né? Soldados até americanos que estavam lá na guerra do Afeganistão, Iraque, outros, que passaram do limite e torturaram, entre outros, né? No nazismo, na Segunda Guerra, e fizeram câmeras de gás, né? Situações cruéis, dificílimas, de excesso de você estar numa guerra e cumprindo ordens, quando a gente vê teve até um julgamento famoso, né, que feito em Israel, né, que um criminoso nazista, né, ele confessa que era apenas um mero executor de ordens, e na verdade ele criou, né, a solução final, ele ajudou a criar aquela coisa das câmaras de gás, dos campos de concentração para os judeus, né, e é uma coisa muito difícil, né? E a pessoa, né, esse criminoso, ele trata no julgamento, ele foi preso e tudo mais, foi até condenado lá por Israel à morte, se eu não me engano. Ele trata como se fosse um mero executor de ordens, quando na verdade até a filósofa Hannah Arendt, né, ela cunha uma expressão interessante sobre a banalidade do mal. Como ele tratou aquele mal como uma coisa banal, estou só cumprindo ordens. E ali já era um excesso, né? Então, quer dizer, é culpado das crueldades que cometa, sendo ele também levado em conta o sentimento da humanidade com que proceda, né? Então, a gente ainda está muito próximo da animalidade, né? O nosso planeta, o mundo de expiações de provas. Então, a gente está saindo dessa animalidade ainda. Então, a gente ainda reage com essa violência, né? Então, e será que se mata só com arma, com arma de fogo, com faca, com isso aí, com agressão física? Não. Mata-se também muito mais, às vezes também com a língua. Mata-se muito mais também, né? Matando a esperança de alguém, né? Em palavras difíceis, pesadas, cruéis, em não ajudar o outro, né? Em comprometer a existência do outro, levando o outro para uma situação difícil, né? E já lesamos muita gente no passado, ainda bem que a gente tem um esquecimento do passado, né? E a gente está, hoje em dia, graças a Deus, aí tentando estudar no caminho reto de fazer o bem, né? E muitas vezes a gente já lesou muita gente da vida de alguém, também desejando até o mal para alguém, né? Em outras vidas, de uma forma contundente, né? A gente não sabe, comprometendo a existência do outro.
Então a gente às vezes reage à nossa dor com mais dor, com dor para o outro e com dor para nós mesmos, porque aquilo que a gente joga para o outro volta para nós mesmos, né? Em vez da gente tratar a dor, né? Isso vai na legislação penal, né? Também com a evolução da legislação penal, a gente vai vendo que aos poucos a gente está querendo tratar o crime, como diz aqui na religião do espírito, do que tratar o criminoso, do que simplesmente excluir o criminoso, matá-lo, né? Tratar o criminoso, né? Porque, como diz Jesus, ele ama o pecador, mas não ama o pecado, né? 751. Como se explica entre alguns povos já adiantados, do seu ponto de vista intelectual, que o infanticídio seja um costume, esteja consagrado pela legislação? Ele até pergunta antes da 750, né, do parricídio e do infanticídio, qual é o pior. E ambos são igualmente terríveis, né? Matar o pai, matar o filho, todo crime é um crime. E ele diz que em alguns lugares o infanticídio é consagrado na legislação. A gente vê a questão da China, quando tinha mais de um filho, né? Ou lugares onde tinha um filho que era mulher e não um filho homem, e se matava, né? Sobre um costume, uma tradição, uma legislação. O desenvolvimento intelectual, explicam os espíritos, não implica a necessidade do bem. Um espírito superior em inteligência pode ser mal. Então, quer dizer, você está desenvolvendo inteligência numa civilização que está avançada em progresso econômico, até, não quer dizer que seja um progresso moral. O espírito superior em inteligência pode ser mal. Isso se dá com aquele que tem muito vivido sem se melhorar. Apenas sabe. Então, ele tem uma experiência, um conhecimento, mas não se melhorou moralmente. Não quis vibrar no bem, fazer o bem, estar com os bons, né? E a gente tem a crueldade, né? O novo tema aqui seguido do assassino. Então, esses temas eles dialogam entre si sobre a destruição desnecessária, né? A destruição maléfica feita pelo homem, contrária à lei de Deus, à lei de conservação, especialmente. Poder-se ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição é um instinto de destruição abusivo, né? No que tem de pior. Portanto, muitas vezes constitui uma necessidade com a crueldade jamais se dá o mesmo. Então, a destruição pode ser uma necessidade, como vimos antes na aula do André semana passada, mas com a crueldade, né, jamais se dá o mesmo. Ela resulta sempre de uma natureza má. Por que a razão, a crueldade, 753, formam o caráter predominante dos povos primitivos? Então, a gente tem uma evolução dos povos, um sentimento. Antes, a gente tem a questão da sobrevivência material. Então, lá no tempo das cavernas, o homem estava sobrevivendo, tinha crueldade para buscar o território, buscar alimento, se defender dos animais predadores e tudo mais. Então, isso está nos povos primitivos, por óbvio. E quanto mais aquele senso moral vai se desenvolvendo a inteligência para trabalhar de outra forma o convívio com o meio ambiente, aquilo vai diminuindo. Então, a matéria, naquele momento, prepondera sobre o espírito, respondem os espíritos para a gente, que se integra o instinto do bruto no experimento das necessidades, além da vida do corpo e da conservação. E aí acabam se tornando, em geral, cruéis. Demais dos povos têm um perfeito desenvolvimento se conservam sob o domínio também de espíritos imperfeitos. Também tem isso, que são simpáticos, fazem a sintonia, que entre os povos mais adiantados já não vai ocorrer, e que vai sendo destruída ou enfraquecida, né? 754. A crueldade não deriva da carência de senso moral, é inteligente. Então, eles não tem senso moral nenhum? Não, ele já tem um senso moral, porque o espírito, quando vai incorporar, né, já vai individualizar-se, né, o princípio inteligente, virar espírito com E maiúsculo, como a gente costuma diferenciar, né, para ter uma didática, quando ele vai se individualizar no homem, no reino nominal, ele já começa a ter um senso moral, né? Ele se volta para o céu, ele adora deuses, ele se preocupa com a morte de alguém, vai do parente, do amigo, e vai enterrar, e faz cerimônias, e tem uma questão do amor, da proteção da família. Como vê um princípio inteligente se desenvolvendo antes, no reino vegetal, e realizando a sensibilidade, né, de voltar-se para o sol, de abrir-se a pétala, né, e o toque. Então, tudo isso já vai a sensibilidade virar depois do senso moral. Então, existe sim, não é falta, diz os espíritos, mas ele está em germe em todos os homens, né, dos quais farão seres bons e humanos na frente. Então, a gente vê que aqueles que fizeram mesmo mal e tal vão ser um dia, sim, estar na escala espírita, bons espíritos, né? E ele vai falar, o comentário de Kardec, o que a gente falou, exatamente do estado rudimentar, latente, da questão do desenvolvimento também excessivo de uma questão material que vai abafar aquele senso moral. Muitas vezes o homem está muito na sensualidade, na violência,
na conquista do material e abafa as questões espirituais. Nós mesmos podemos olhar para nós. Tem momentos que a gente está mais preocupado com a matéria do que com o desenvolvimento espiritual, com a ajuda ao outro, até com você se instruir, conhecer, né? E às vezes você fica até meio perdido, você fica numa situação assim de, poxa, está me faltando alguma coisa, te dá uma tristeza, te dá uma situação difícil, né? Como pode dar-se no seio da mais adiantada civilização se encontram seres às vezes tão cruéis quanto os selvagens? Do mesmo modo que numa árvore carregada de bons frutos também tem aquelas que são verdadeiros abortos, ele diz aqui, lobos extraviados de meio de cordeiros. E muitas vezes ele dá a explicação, são espíritos de ordem inferior e muito atrasados, que podem encarnar entre homens adiantados, assim mesmo no seio de uma família mesmo, né? A gente vê isso na literatura espírita, e na esperança de também se adiantarem, de terem um exemplo que vai puxar eles para cima. Né? Mas desde que a prova é por demais pesada, às vezes vai predominar a natureza primitiva ainda. A sociedade dos homens de bem, né? A sociedade um dia dos homens de bem, se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos, a gente tem um mundo de expressões de provas. Depois tem o quê? Mundo de regeneração. Depois mundos, né, felizes, mundos ditosos, né, tudo mais mundos superiores. Então a humanidade vai progredir os mundos também. Né? E os homens em que o instinto do mal domina e se acham deslocados entre pessoas de bem desaparecerão gradualmente. Então, gradualmente eles vão desaparecendo, mas não o espírito desaparece, ele renasce em outro corpo e de uma forma melhor, melhor aproveitando sua encarnação, a sua vida, sob outros invólucros, como ele coloca aqui, com mais experiência, compreendendo melhor o bem e o mal. Tem isso, um exemplo, nas plantas que são desenvolvidas, nos animais que vão se aperfeiçoando. Assim também o homem se aperfeiçoa no seu senso moral com a reencarnação, que é a justiça da reencarnação, né? Que é o perdão das ofensas dado pela justiça da reencarnação. Foi até o encontro de carnaval que tivemos esse ano. Né? E ao cabo de muitas gerações, a gente pode ver isso até na história, quem gosta de história pode só olhar e ver a legislação como mudou para melhor, civilizações que eram assim foram mudando, né? O mundo vai mudando, a gente só foca no negativo com o noticiário, mas se a gente olhar, vai ver tanta coisa que tem hoje melhor do que na Idade Média, por exemplo. É até um exemplo mais gritante, mas mesmo há 100 anos atrás, o desenvolvimento se torna então mais completo e a imagem das diversas existências dos homens. Então a gente vê os macacos, o homem para a pré-história, a Idade Média, e vai considerando toda a questão histórica, antropológica do homem, para fazer essa reflexão. Aí ele vai entrar no tema do duelo, que é um tema que também existe no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, é falado também lá, né? Questão do amar os vossos inimigos, etc. E o duelo, né, é um costume muito assim naquela época, no século XIX, que ainda existia, e antes também. Né? A gente teve os filmes de duelo no Velho Oeste, duelo na Idade Média, que era o acerto de contas do ponto de honra, e as pessoas combinavam o local, iam lá com suas armas, tinha regra, normalmente à vista de todos, um negócio premeditado, em que você expõe sua vida, a do outro. Né? Pelo quê? Pelo orgulho e vaidade. Acho que a gente já conseguiu resumir aqui o que está na 759, orgulho e vaidade, é uma chaga da humanidade, naquela época era uma dupla chaga, e ainda é, porque a gente vai entender que ainda existem duelos, é um suicídio, como diz na 758, né? Então, não é um assassínio, não, é um assassínio, é um costume absurdo e não um caso de legítima defesa, que é a primeira pergunta que ele faz, digna dos bardos, em uma civilização que ainda estava, né, de uma dificuldade de progresso moral e até de conhecimento, e que depois, quanto mais progresso moral tiver, mais adiantado o duelo vai ser ridículo, como ele diz na 757. E a mais grandeza, diz Kardec, e verdadeira honra em confessar-se culpado o homem, se cometeu alguma falta, ou em perdoar, se de seu lado esteja a razão, em qualquer que seja o caso, em desprezar os insultos, ou que não podem atingir. Então, ele vai depender do uso e costume de cada país, de cada época, de cada tempo, em que isso também vai se desenvolvendo e vai desaparecendo. Mas será que desapareceu hoje? Aí a gente pega agora o momento político, né? Lado A, lado B. E o lado C, às vezes, ali no meio, também surfando o lado A ou o lado B. E é uma situação assim que a gente fica, né? Como se fosse, parece que é nosso parente que está ali candidato, parece que é assim, nosso time, e time já é uma situação difícil de pensar, por que a gente ainda briga por futebol, por times, né?
mas as nossas más paixões, a nossa dificuldade em querer fazer prevalecer nossa verdade, sermos donos da verdade, a gente vai para as redes sociais, para o WhatsApp, que é o grande palco do duelo hoje, dizer que eu estou com a verdade, você está votando nesse fulano, esse fulano é assim, esse fulano é assado. Não, olha aqui, você. E aí parte para ofensa pessoal. Há poucos dias eu vi isso acontecendo num grupo de WhatsApp que eu participo entre amigos de juventude, e que dois saíram, alguns outros se irritaram, e começa né, eu mesmo acabo entrando aí numa vibração difícil, entrei, pensei, pronto, deixa eu parar aqui, parar por aqui, que senão isso é o duelo. A gente está envolvido no duelo e nem sabe. Duelo de palavras, o duelo de fazer prevalecer nossa verdade. Tem até aquela frase antiga, né? Melhor você não ter razão do que evitar uma briga, tem uma coisa assim, né? Quando um não quer, dois não brigam, já dizia minha mãe também. Então tudo isso ainda está aí, o duelo está aí, está presente, a gente vê coisas horríveis por causa dessa questão política que está acontecendo ainda. Gente morta em duelos políticos, né? Gente invadindo festa, matando o outro, gente em comício, na rua, brigando com o outro por política, né? E a gente tem que orar muito esse final de ano, essa questão da eleição, essa questão do momento político do país. Orar por A, orar por B, orar por quem ganhar também, para fazer um bom governo. Às vezes a gente fica difícil, né? Por orar por essa pessoa que eu não gosto, mas vamos jogar pelo menos pela paz, pela serenidade, pelo equilíbrio do nosso país, para que o governante que foi eleito possa fazer o melhor mesmo pelo povo, não por ele próprio. E parar de duelar. Essa que é a questão. E a pena de morte, para a gente terminar o nosso estudo de hoje, conjugando com a religião do Espírito no nosso Emmanuel, que já praticamente já adiantou bastante do nosso tema, né? E da nossa conclusão, que a pena de morte não é uma coisa boa. Né? Muita gente, tem que ter pena de morte, vai solucionar os crimes, e não é assim. Países que têm a pena de morte, a criminalidade continua, às vezes ainda aumenta. Entende? Então, quer dizer, que o homem, quando ele está no mal, fazendo mal, às vezes ele não tem aquele medo nem de morrer, porque ele está exposto àquela morte sempre, né? E muitas vezes os processos de pena de morte duram muito tempo e tudo mais, e um inocente está aí, e quando acontece, também o inocente pode ser morto, né? E você vê o caso de Jesus, como o Emmanuel cita, né? Dizer, mas né, era Jesus, não é isso. Eu acho que ele está citando uma situação que realmente aconteceu muitas vezes. A gente tem muitos casos de julgamentos injustos, de julgamentos difíceis, em que inocentes foram levados à cadeira elétrica ou à pena de morte. E a pena de morte vai desaparecer algum dia? Ele pergunta, sim, porque ela já vem progressivamente diminuindo para crimes mais graves, porque antigamente você tinha o quê? Era adequado à cultura da época. Tem até um autor penalista, que é o Zaffaroni. Zaffaroni é um argentino muito bom, escreve com o Nilo Batista, com muitos escritores de direito penal, que ele vai dizendo no livro de direito penal dele sobre a evolução da legislação em relação à exclusão daquele que comete um crime. Então, primeiro você tinha o quê? Você tinha o açoite, a pessoa sendo açoitada, né? Você tinha a mutilação, que era o talião, tal e qual, né? Então, se você roubou com essa mão aqui, vamos cortar sua mão. Vamos cegar você se houve uma questão em relação ao que não era devido. Ou vamos a sua perna, era o tal e qual, né? Então, como é que tinha as tertúlias, que ele fala até no livro, que era aquele julgamento de Deus. É para saber se você é culpado ou inocente, bota a mão aqui no fogo, se queimar. Troço absurdo, né, gente? Um troço que realmente pertencia àquele momento, aquela falta de conhecimento, aquela falta de progresso moral. A Idade Média, né? E a gente vê isso hoje com a pena de morte. Tem gente que propõe a castração química, tem gente que propõe questões difíceis, né? A gente não quer entrar em política, mas a gente vê alguns exemplos de algumas situações aí, e mesmo sendo, né, a gravidade do crime muito, né, difícil, a gente tem que pensar o seguinte: há outros meios de se preservar do perigo, diz na 761, em relação à lei de conservação ser protegida por isso, pela pena de morte, que não matando. Demais é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Então, a gente vê que o que tinha que acontecer. E o que acontece depois dessa evolução das penas? Depois do açoite, da mutilação, até mesmo vem a pena de morte. E depois do que é você excluir, se quer excluir o pecador. E Deus, né, ama o pecador, não o pecado. Então vamos tirar o pecado, vamos reparar
vamos dar a porta ao arrependimento, vamos melhorar aquela pessoa, vamos dar oportunidade. Então, aí você vê, né, até cadeias. Eu vi num documentário na Noruega, em países nórdicos, em que a pessoa circula livremente ali, a pessoa, um criminoso, com um facão na mão, cozinhando, se é chefe de cozinha. E o americano do documentário, até o Michael Moore, que é um cara que investiga essas questões, ele falou: como é que pode esse cara estar com um facão ali, ele matou alguém e tal, e está com isso. Não, aqui nós temos confiança, sabemos que ele tem a liberdade de estar aqui aprendendo o ofício, que ele não vai fazer nada com aquilo, porque ele sabe o que ele vai perder, que ele está aqui. E aquela é aberto, tem um lugar para trabalhar, é limpo, não tem a questão de uma corrupção, não tem uma questão de um envolvimento em crimes lá dentro, que muitas vezes é uma máquina de moer criminosos e aumentar ainda a criminalidade, a própria prisão, com presídios muito cheios. Não é dizer, vamos libertar todos os criminosos, isso é passar a mão na cabeça, não é isso. O ideal seria uma justiça reparadora, uma justiça reeducadora, como é a justiça de Deus. Estamos longe disso? Estamos sim. Mas quanto mais a gente pisar forte, pisar muito grave na violência, mais geramos violência também, é o que os espíritos estão nos dizendo. Então, será um indício de progresso da civilização a restrição dos casos que se aplica a pena de morte? Lá no século XIX, Dani já estava refletindo sobre isso. E os espíritos dizem, podes duvidar disso? Então você vê, não revolta ao espírito quando veja a narrativa de carnificinas humanas, que outrora se fazia em nome da justiça, e não rara em honra da divindade, das torturas. Muitas vezes torturava o inocente para se confessar, ele mesmo fala aqui os espíritos, quando era um simples acusado. Pois bem, se houvesse vivido nessa época, terá achado tudo isso natural, tudo era de acordo com a legislação da época. Parecia justo, mas hoje é bárbaro. E já houve um progresso em relação a isso. Então, quer dizer, quando for melhor a civilização, os mundos felizes, não haverá necessidade disso. Não há necessidade da exclusão daquele que cometeu um crime, que vai até nem cometê-lo, vai pensar duas vezes antes de cometer. É menos punição com respeito ao direito dos outros, né? Então, disse Jesus, 764, quem matou com a espada? Olha a provocação Kardec faz inteligente nessa pergunta. Pela espada perecerá. Essas palavras não consagram a pena de talião, e assim a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Ele diz, cuidado com as palavras. Jesus usou uma figura de linguagem forte com a espada, morrerá com a espada, para falar da lei de ação e reação, da situação da expiação, da situação daquele que numa existência paga por um pecado, uma ação, uma coisa má que fez, né? Ou em outra existência, né? Então, aquele que foi causa do sofrimento para seus semelhantes virá achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Essa é a espada a que Jesus está se referindo. Eis o sentido das palavras de Jesus, mas ele também disse, perdoai de vossos inimigos, perdoai 70 vezes 7, né? E que também ensinou que a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, até na oração do Pai Nosso, como houverdes vos mesmo perdoado. Isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado. Compreendei-o bem? Perguntam os espíritos. Então, a pena de talião aqui, que Jesus está se referindo, é a justiça de Deus, a justiça da reencarnação, né? E não a espada, a violência dentro, né, da questão da lei de talião humana, né? E o que se deve pensar, então, da pena de morte imposta em nome de Deus, que muitas religiões, muitas religiões faziam e algumas das vezes mesmo o fazem ainda hoje em alguns países com teocracias, por exemplo, né? Seria assim, devolver um crime com o outro, né? É um erro, né? E é uma coisa assim muitas vezes irreversível, numa situação ali que vocês corta a necessidade daquela reencarnação, a expiação, uma missão, como foi falado antes, né? E então, né, vai dizer aos espíritos, é tomar o homem no lugar de Deus, na distribuição da justiça. Nós não somos Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós estamos no aprendizado para sermos espíritos, um dia espíritos puros, para sermos co-criadores enviados de Deus, né? Missionários do Altíssimo. Os que assim procedem mostram quão longe estão de compreender Deus e que muito ainda têm de espiar. A pena de morte é um crime. Então aí ele conclui, é um crime. Quando aplicada em nome de Deus, ainda mais ainda, né? E os que a impõem se sobrecarregam de outros tantos assassinos. Então é um tema pesado, mas é um tema que nos faz refletir nos dias atuais.
em que muitos ainda de nós clamamos pela pena de morte, a dificuldade que a gente tem, e é muito difícil quando a gente vê um crime, uma coisa na televisão muito grave, muito forte, como já vimos muitos crimes bárbaros ao longo da vida, e a gente reflete logo, e escuta logo do outro, tinha que logo matar, tinha que morrer e tal. E a gente pensa assim, cara, quem é a gente para entender, né? E julgar, porque a gente pode já ter feito isso em outras vidas, e a Deus é quem cabe proceder esse julgamento. E nós temos uma legislação que deve punir, sim, deve reparar, procurar a reparação do criminoso, procurar a, 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 a ressignificação, né, daquela pessoa. E a justiça de Deus, ela é retributiva, ela é reparadora, é educadora, acima de tudo, muito mais que a lei dos homens. Um dia a gente vai chegar no ponto de ser ideal, como é a justiça de Deus, né? Então é isso tudo que a gente quer falar sobre a lei de destruição aí, no caso, a parte maléfica dela, em que o homem traz a fatalidade, né? Exercendo aí a sua destruição desnecessária, e não a destruição benéfica, que é da lei de Deus, que André trouxe na aula anterior. E a gente reflete também sobre o duelo moderno, a questão que a gente falou aí em relação à política, né, que está dominando esse momento atual do nosso país. Vamos então terminar fazendo a nossa prece final. Amado Mestre Jesus, Maria de Nazaré, Doutor Bezerra de Menezes, nosso muito obrigado por estar mais uma vez aqui reunidos em seu nome, em nome de Deus Pai, realizando o estudo do Livro dos Espíritos. Que possamos estar, seja onde estivermos, no conforto do nosso lar, ouvindo no carro, ouvindo em outro lugar, ligados nos bons espíritos, nos anjos guardiãos, nos mestres, nos mentores que nos ajudam, nos intuem no caminho reto, no caminho do progresso, da caridade, do aperfeiçoamento moral, para que possamos deixar de lado a nossa natureza animal, a nossa dificuldade ainda para com o outro, a nossa dificuldade nos sentimentos de ódio, de tristeza, de raiva, de decepção, às vezes, para com o outro, para com as situações da vida, para que possamos superar com o apoio e a força dos bons espíritos todas essas dificuldades e desejar sempre melhorar-nos, assim como desejar que o outro também melhore, ainda que possa nos ter ofendido, desejar o melhor sempre para nosso mundo, para nosso progresso moral e intelectual, que já estamos também realizando, estudando aqui essa codificação. Que seja em teu nome, em nome de Deus, Pai, possamos encerrar mais um estudo da tarde, manhã, noite, para quem estiver assistindo nesses horários do Livro dos Espíritos do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.